Oi pessoal, beleza? Bom dia, Amaury Alves, o torcedor com au até no nome. Eu venho trazendo aí uma série de curiosidades e ao mesmo tempo necessidades que você precisa saber do teu cachorro, do comportamento dele, para que você esteja sempre ligado e evite, né? E no futuro você evitar alguma doença, alguma coisa. Então estava nessa série, mas hoje foi dito para mim falar a respeito de um assunto que eles estão com muita preocupação, até fizeram uma pesquisa aí, esse pessoal grandão aí, né? Fizeram uma pesquisa sobre a castração do cachorro, né? O nome da pesquisa, inclusive, diz qual a idade correta para se castrar um cachorro, ou macho ou fêmea, né? O cachorro. Para começar, não estão dando nem opção de castrar ou não. Pelo fato dessa pergunta da pesquisa, já obrigatoriamente estão dizendo que tem que castrar, só querem saber a idade certa. Eu discordo de muita coisa, né? E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para mim explicar para vocês, para mim passar para vocês o meu conhecimento em relação a isso. Essa pesquisa eu estava vendo ali, eu li ela, e o pessoal fizeram aí um tempo de 8 a 10 anos pesquisando isso. Não é uma pesquisa muito fiel, porque as pessoas que estavam fazendo essa pesquisa mudaram, etc. e tal. Então aquele primeiro pesquisador que iniciou a pesquisa foi até um certo tempo, depois outra pessoa entrou, enfim. Começa por aí a infidelidade da pesquisa. Não estou dizendo que estão errado, não. Deixa eu explanar aqui o meu pensamento, sabe, em relação a isso. Então, vamos lá. Quanto à castração, a pesquisa é justamente isso. Qual a idade correta para se castrar um cachorro, ou macho ou fêmea? Para começar, você tem que levar em consideração várias coisas. E nunca vai existir, você pode escrever isso daí, nunca vai existir uma verdade absoluta para nada, em relação a nada, e principalmente em relação à castração. Por quê? Nossa, é porque cada caso é um caso, cada cachorro, cada organismo, cada tamanho, cada comportamento, cada hábito que ele tem no dia a dia. Então são eles os motivos, os fatores que você tem que analisar para poder chegar numa conclusão. E como nenhum cachorro é igual ao outro, até mesmo a gente, você vê, tem mais de 8, 9 bilhões de pessoas no mundo, e cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa, sabe? E o cachorro é a mesma coisa. Então não tem como você estipular uma regra, o cachorro tem que ser castrado com tal idade. Porque cada um é cada um. Cada um tem seu comportamento, a sua idade, o seu tempo de vida, o teu estilo de vida, né? O que ele come, enfim, N fatores que você tem que considerar. Então, como eu não consigo, e ninguém vai conseguir, como eu disse, não existe uma verdade absoluta para isso, eu vou dizer o que eu acompanhei e acompanho nesses 35 anos. O pessoal lá fez um alerta, não um alerta, eles destacaram o fato deles ficarem de 8 a 10 anos pesquisando isso daí. Ó, legal, 8, 10 anos é um bom tempo. E eu que tenho 35? Não é mais do que eles? São 3 vezes mais do que eles. Então, quer dizer, eu acho que a prática vale muito, muito mais do que o estudo. Talvez o cara lá que fez esse estudo não gosta de cachorro, ou nem tem cachorro, ou enfim. Não estou dizendo que seja assim, por favor. Estou dizendo que pode acontecer. E você vai ouvir agora de uma pessoa que teve quase que 24 horas, nesse tempo todo de 35 anos, um cachorro. E isso aconteceu muito comigo. Então, quanto à castração, vamos lá. Eu não vou falar o que acontece quando se castra ou depois da castração. Mas sim, eu quero focar ali um pouco nessa pergunta, nessa pesquisa e nessa preocupação que as pessoas estão tendo em que idade ideal para se castrar um cachorro. Eles estão alegando que se você castrar o cachorro um pouco mais cedo do que seria o ideal para eles, isso pode trazer algumas complicações. Pode e não pode. A idade mais certa, mais correta, vamos dizer assim, para castrar, seria o tempo que ele leva para ele se passar da juventude para o adulto, tanto macho como fêmea, porque assim como a gente, eles também, filhote, é criança, depois é um jovem, depois se torna adulto. E o cachorro também é mais ou menos essa sequência que é a vida dele. Então essas consequências, esses problemas de saúde que esses pesquisadores estão dizendo que pode acontecer com o cachorro, se castrar numa época errada, até pode. Por isso que eu falei para você, a gente tem que considerar cada um, mas é impossível. É impossível eu, você, ser pesquisador, analisar cachorro por cachorro, aí sim, ele analisando um por um, aí ele vai conseguir te dizer, isso aqui seria o certo você castrar tal hora, tal dia, com tal idade, sabe? Esse não, esse aqui, mas isso é impossível, como eu disse.
Então a pesquisa deles estão dizendo que estão trazendo alguns problemas de saúde se você castrar na hora errada, na idade errada. Tem sim uma certa coerência com isso. Então, para que a gente não erre nisso e pode sim ocasionar alguma coisa de ruim para ele no futuro, por quê? Porque a gente vai estar limitando, a gente vai estar cortando um processo normal, natural da vida, do organismo do cachorro ou da cachorra, se a gente pelo menos não deixar eles se formarem. Como eu disse, eles são crianças, são bebês, são jovens, juvenil e depois passa adulto. E nesse processo, claro, assim como a gente ainda não tem, eles ainda não têm, todo o organismo formado quando é filhote, quando tem 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tá, e aí você vai me perguntar, então com que idade o cachorro se forma, o organismo dele está todo formado, ele já se transformou, e ele vai ficar assim, essa é a definição dele, essa é a definição do corpo dele, essa é a definição do psicológico dele, com que idade? É o que eu acabei de falar e volto a dizer. Cada caso é um caso. Não quer dizer que todo cachorro com 1 ano já é adulto. Não quer dizer que todo cachorro com 8 meses ainda é filhote. Então, a idade certa você vai ter que analisar, você vai ter que estudar. Cada cachorro, ele se transforma, ele passa de uma idade adulta com certo tempo, e outros cachorros não. Então você tem que esperar, você tem que conhecer sobre isso, sobre a idade, que idade que o meu cachorro, eu tenho aqui um poodle, que idade geralmente o poodle, apesar de que o poodle, existe 3, 4 tamanhos de poodle, sabe? Não o tamanho que o homem inventou, que hoje em dia o pessoal fala de toy, de microtoy, de não sei o que, cachorro de bolso. Isso não existe. Isso é o homem que inventou justamente para poder vender, que antigamente tinha aquela mentalidade de que quanto menor o meu cachorrinho, dependendo da raça, claro, quanto menor o meu York, vai ser mais caro. Quanto menor o meu poodlezinho, o meu maltês, vai ser mais caro. Então eles começaram a inventar esse tipo de coisa. Então você vai ter que analisar. Isso também induz muita gente ao erro. Ele vai querer pesquisar lá sobre a idade certa de um poodle de bolso, de um poodle não sei o que, não existe. Você vai ter que pesquisar sobre o poodle pequeno. Tem poodle pequeno, médio e grande. É só isso. Então eles também, por essa classificação de tamanho pequeno, médio e grande, eles têm sim uma mudança para se tornar adulto ou não. Não sei se você está me entendendo, espero que entenda. E caso vocês não entendam, esse é um assunto assim, bastante amplo para se falar, eu vou estar trazendo aqui só algumas coisas, mas você aí no YouTube mesmo, você me acha, você me pergunta, você deixa aí o teu like, você deixa a tua pergunta, a tua curiosidade, enfim. É só você me procurar aí, você vai me achar e a gente vai estar dando continuidade aí nesse assunto até resolver, até sanar aí todas as suas dúvidas. Então, voltando ao que eu estava falando, a pesquisa é que idade certa se castra o cachorro. Ele tem que passar para a fase adulta. Porque ele sendo filhote ainda, realmente, se você castrar, você vai estar inibindo, você vai estar cortando, você vai estar estipando todo o processo natural dele. E precisa, claro que precisa. Então isso é uma verdade, isso é algo que você tem que considerar. A fêmea também, deixa ela passar para a fase adulta, para daí depois sim pensar em fazer a castração. E até que ela chegue nessa fase adulta, a fêmea principalmente, com certeza ela vai ter aí 1 ou 2 cios antes da fase adulta. Vou dar para vocês uma média de quando o cachorro se torna adulto. Porque como eu disse, um cachorro de porte grande ou gigante, ele se torna adulto mais cedo ou mais tarde. Um cachorro de porte pequeno, vamos supor um maltezinho, bem pequenininho maltês, ele também se torna adulto mais cedo ou mais tarde, é isso que eu vou estar falando para vocês. Geralmente o cachorro de porte pequeno, cachorro de porte médio, eles têm uma vida maior, eles têm um tempo de vida mais do que um cachorro de porte grande. Estava falando do maltês, o maltês é um cachorro de porte pequeno. Em média, vai depender muito. Como eu disse, não existe uma verdade absoluta, não existe uma regra para aquilo, é assim, pronto, acabou. Todo maltês vai nascer, vai ser adulto com tal idade, vai morrer com... Não existe isso, você sabe que não existe isso. Então estou dando só para vocês uma média. Mas o maltês, é um cachorro de porte pequeno, ele bem cuidado, etc, e tal, com a alimentação correta, ele vai viver em média aí 13, 14 anos, um maltês pequeno. Essa é uma média dos malteses. Agora vamos supor um São Bernardo. Um São Bernardo é um cachorro de porte grande, pesado inclusive, devido a todo o histórico dele. Ele vai viver, um cachorro São Bernardo vai viver aí no máximo dos máximos
uns 10 anos, 9, 10 anos. Eu já tive vários casos, vários clientes que perdem São Bernardo com 7,5, com 8 anos, com 8 anos e meio. Então você vê a diferença de 13, 14, que é um maltês, um porte pequeno, vive, cai para 8, 9, um cachorro de porte grande vive. Então, quer dizer, não dá para você estipular uma idade certa para castrar, vamos supor, todo cachorro tem que ser castrado com 1 ano. Mas às vezes 1 ano para um São Bernardo já passou muito tempo. Ele já é um adulto, né, pode-se dizer um adulto. E 1 ano, às vezes, para um maltês, ele não é adulto, ele não se formou ainda. Você está entendendo a minha análise? Então não tem como estipular uma data certa, uma idade certa para se castrar o cachorro. Cada caso um caso. Cada raça uma raça. E depois de você considerar a raça e saber que aquela raça, o maltês, ele vive até uns 13, 14 anos. Então o maltês, ele vai ser ainda um filhotão, vamos dizer assim, com 9, 10, 11 meses ainda, pode-se dizer que um cachorro de porte pequeno é um filhotão com essa idade, de 11 meses. E ainda ele não está totalmente formado com 11 meses. Mas um São Bernardo, que vive só até 8,5, 9 anos, com 11 meses, já é considerado um cachorro adulto e formado. Você está me entendendo? Porque você não pode levar em consideração uma data certa para todo cachorro. Tem que analisar o teu cachorro. E depois de analisar isso, como eu estava dizendo, você tem que analisar também qual é o estilo de vida que o cachorro tem. Não, meu cachorro é só de ficar em casa, eu trabalho a semana inteira, não sou casado, ou é só eu e minha esposa. Raramente no final de semana a gente sai, mas ele fica em casa, apesar que eu tenho lá no fundo o quintalzinho e tal, ele tem todo o acesso à casa e tal. Esse é um estilo de vida que você tem que considerar na hora da castração. Diferentemente daquele cachorro que sai toda hora e vai passear, você leva ele sempre nos parques, ele fica lá na frente no portão, não é apartamento, não é nada. Todo cachorro que passa lá, ele quer latir, ele quer pegar, ele sente o cheiro de uma cachorra lá no cio e fica assim todo oriçado e quer pular o portão, o muro, quer passar pela grade que eles passam, sabe? Pelo portão para ir atrás da fêmea. Então, quer dizer, isso você tem que considerar também na hora de castrar um cachorro. Sabe? Porque a castração, como eu estava dizendo, e vou falar sobre o depois da castração, pode trazer sim alguns desconforto para o cachorro. Então você tem que analisar essa é a idade certa de eu castrar meu cachorro, vai depender da raça. Eu realmente preciso castrar meu cachorro, que foi essa opção que eu comecei dizendo, né, no início, que eles nem deram essa opção de castrar ou não. Eles só estão dizendo que tem que castrar, só estão querendo saber que idade certa que se castra o cachorro. Mas tem que ter opção. Por isso que eu estava falando agora, pelo estilo de vida que o cachorro leva. Porque você pode acreditar ou não que tem muito cachorro, assim como o humano, assim como a gente, homem, assim como a mulher e como homem, tem homens e tem mulheres que têm mais vontade ou necessidade de ter uma vida sexual mais ativa, né? Que tem vontade e necessidade de fazer sexo toda hora, todo dia, uma vez na semana. E tem gente que não, que às vezes uma vez no mês, uma vez no ano, até nem liga para isso, às vezes nem pode fazer isso, vamos supor, um padre, um pastor, ou sei lá quem, pessoas que não podem ter esse contato físico, né? E o cachorro é a mesma coisa. Tem cachorro que sim, que é esse cachorro que eu falei, o cachorro ligado, esperto, e fica só esperando sentir um cheirinho de cio lá longe, para ele poder pular o muro e sair lá e tentar acasalar, e tem cachorro que não. Tem cachorro que ele pode ver a cachorra ali no cio, como eu já tive clientes assim. O cachorro vê a cachorra, às vezes até cheira o cio da cachorra, mas ele não está nem aí, ele não quer saber. Sabe? Lógico que isso não é normal, e volto a dizer, não existe uma regra, cada caso é um caso. Então quer dizer, num caso desse, num cachorro desse que não tem esse estímulo, essa vontade de acasalamento, não há necessidade de você castrar. Porque a castração seria para evitar muitas coisas, inclusive essa incomodação do acasalamento. Tem gente que compra lá o teu cachorro, o macho ou a fêmea, e fala assim, eu vou castrar, mas primeiro eu vou arrumar um macho para cruzar com a minha fêmea. E é difícil achar esse macho, porque o dono do macho, ou a dona do macho, isso acontece sempre, eu já vi, por isso que eu estou falando, não vai deixar o macho dele acasalar por medo. Pode pegar uma doença, pode acontecer alguma coisa, eu não quero, eu não vou deixar, eu vou caçar meu cachorro, eu não quero não. E às vezes a pessoa compra uma fêmea também pensando dessa maneira. Eu vou comprar uma fêmeazinha de maltês, porque tem gente que pensa que aí vai ganhar dinheiro com a fêmea, como tem muita gente que faz isso, ou tem gente que simplesmente pensa, eu vou deixar ela acasalar uma vez, que é bom para ela, para o organismo dela, e depois eu castro. Mas eu vou ter minha fêmea e vou arrumar depois um macho para castrar, ou vice-versa, e vou arrumar uma fêmea para a dona da fêmea deixar o meu cachorro acasalar. Mas não consegue, não é assim, não é simples ou fácil assim. Eu tenho uma fêmea, vou procurar um macho que ele permita, o dono permita que acasale com a minha fêmea, ou vice-versa. Não é assim. Então, quando a pessoa pensa nisso,
comprei um macho, uma fêmea e vou deixar acasalar, começa por aí. É difícil isso acontecer, não tem. E por esse motivo, pelo fato de não acontecer, você acha que não precisa ou precisa castrar, você vai ter que analisar e conversar com alguém que entenda, alguém que tem experiência, porque nem só o veterinário sabe e vai poder te dizer. Você tem que pegar pessoas que têm um contato, que têm realmente a prática e não só a teoria. Então a castração do cachorro, não existe uma idade exata para se castrar. Existe para cada caso, para cada cachorro, para cada raça, aí sim. E como eu estava dizendo sobre o estudo deles, que eles estão dizendo que se castrar numa data errada pode dar essas complicações? Pode. Então a minha sugestão que eu tenho para te falar em relação a esse assunto é isso. Veja qual é o estilo, qual que é a raça, tendo raça ou não, também não importa, mas o fato dele não ter raça, ele vai ter um porte, lógico, ou ele vai ser pequeno, ou vai ser grande, ou vai ser médio, ou vai ser gigante, ele vai ter um estilo de vida, o meu cachorro é mais ativo, é menos ativo, é quieto, é parado, meu cachorro passa na rua, não liga para nenhum outro cachorro, então você vai ter que analisar isso. Mas independente de todas essas análises que você vai ter que fazer, deixe o seu cachorro ou a sua cachorra passar para a fase adulta. Esse é um conselho que eu dou. Para não deixar passar muito mais, se você realmente pretende, vai e quer castrar o teu animal, porque tem sim os benefícios da castração, claro que tem mais benefícios até do que não. Então, se realmente você vai castrar o teu cachorro, o teu pet, deixa ela se formar, deixa ele se formar e passar para a fase adulta, porque daí o organismo deles, ou dele ou dela, vai estar completamente formado. Aí, por mais que você vai interromper na castração, é um tipo de interrupção que você vai fazer, mas você não vai interromper no restante do processo da formação do corpo, do organismo do cachorro, entende? Então você deixa ele passar a fase adulta. E aí você não vai ter risco, mas você castrou com 3, com 4 meses, e realmente se castrar com essa idade, você vai estar interrompendo isso que eu falei, e não só vai interromper essa questão de hormônio, de cio, etc e tal, mas você juntamente com isso, inevitavelmente com essa castração precoce, você vai estar castrando, vamos se dizer assim também, outros fatores, outros órgãos, outras maneiras do cachorro estar se desenvolvendo bem. Tá? Então é isso. A minha resposta para essa castração, para essa pesquisa, não existe uma idade certa para se castrar o cachorro, porque cada caso é um caso. Existe a idade, sim, a partir do momento que ele se torna adulto e ele formou o teu organismo, o teu comportamento, ele está totalmente formado. Aí você faz isso, e aí você faz essa castração, que é bom sim. Eu até tenho algumas perguntas aqui, eu vou até ler. Aqui, ó, castrar o cão, deixa ele mais calmo? Sim e não, é que eu sempre vou falar, não é uma questão de eu sair da pergunta, sabe, você não tem a resposta e vai fazer dessa maneira, não é exatamente isso, tem os dois lados, tudo tem os dois lados, e não existe uma regra para isso, cada cachorro é um cachorro, cada um de nós tem um jeito de ser, de falar, de viver, de comer, enfim, e o cachorro é a mesma coisa, então deixa mais calmo, na maioria das vezes, eu vou estar sempre falando aqui para vocês, o que mais acontece, não o que acontece. O que mais acontece quando você castra um cachorro, sim, muda-se um pouco do comportamento dele, deixa ele mais calmo. Mas só que para isso acontecer, vai entrar o fator também, idade. Com que idade é que eu vou castrar ele para que ele fique mais calmo? Se você castrar o teu cachorro lá com 5, 6, 7, 8 anos, essa mudança que ele vai ter no comportamento para ficar mais calmo, já não vai ser tão visível assim, já não vai ser quase notável. Ele vai mudar pouco, porque ele já formou completamente o temperamento dele, ele já tem todo o estilo de vida dele. Então você castrando, muito pouco vai mudar. Muito pouco ele vai ficar calmo. Então tudo isso você tem que analisar. Se eu castrar com tal idade, com esse comportamento, muda ou não muda? Mas na maioria das vezes muda, dependendo da idade que você castra. Até 1 ano e meio, 2 anos, se você faz uma castração no cachorro, dependendo muito do estilo de vida dele, ele fica mais calmo sim. Mas pode acontecer também que você caça um cachorro na idade certa para ele, né, a idade certa para um Schnauzer, vamos supor. Um Schnauzer também tem três tipos de tamanho, tá? Ele tem 3 classificações, que é o pequeno, o médio, grande, e tem o gigante, tem o Schnauzer gigante, que ele dá assim, do tamanho maior do que um pastor, sabe? Não sei se você conhece o Ardale, também é dessa raça, é dessa linhagem do Schnauzer, é da família do Schnauzer, tá? Então o Schnauzer, existe o Schnauzer gigante e existe o Schnauzer pequeno.
Então você não dá para usar a mesma regra para o Schnauzer em geral. Não, você usa uma regra para o Schnauzer pequeno, outra para o médio e outra para o grande. Mas o Schnauzer pequeno, que é o que mais se tem hoje em dia, nos pets, na cidade, etc e tal, você pode castrar ele, que ele já é um cachorro adulto, com 1 ano. 1 ano e 1 mês aí, ele já é adulto. Então a partir daí, você castrando ele, esse Schnauzer, você tem muito mais chance dele realmente se tornar um cachorro mais calmo, mais tranquilo e tudo mais. Mas, como eu disse que não existe regra, eu conheci, tem um cliente de um Schnauzer que ele castrou exatamente nessa data, eu orientei ele, tudo isso que eu estou falando eu orientei ele, e quando deu a hora de castrar, ele castrou. E o cachorro dele era super elétrico. E continuou. E o cachorro dele continua elétrico, tá? Continua elétrico e não resolveu nada a castração. Então quer dizer, então você falou besteira, amor? Não, é porque assim, cada caso é um caso. E diferentemente também de um outro caso comigo, com um cliente meu, uma cliente minha tem como é que chama? Um Spitz alemão. E esse cachorro ele sempre ficava comigo hospedado, porque a dona desse cachorro, ela veio de outro estado, e sempre ela precisava viajar, ver a família lá, e não tinha como ela levar o cachorro, e o cachorro ficava comigo. Mas esse cachorro que chamava, não lembro o nome dele, era elétrico, não parava, marcava muito território. Toda hora que você olhava para ele estava ali fazendo xixi, marcando. Quando chegava outro cachorro lá, quando... Esqueceu o nome do Chico? Não, é que eu não queria falar o nome dele. Então esse cachorro estava lá, e quando chegava outro cachorro, que ele era um cachorro pequeno, era um cachorro bonzinho, antes do cachorro tomar banho, eu deixava lá para brincar um pouco com o Chico. Mas ele brincava e fervia naquele quintal que a gente tinha, fervia, fazendo xixi, subindo em cima do outro cachorro, latindo, correndo. Era o bicho, literalmente, era o bicho Chico. E foi castrado com 5, 6 anos o cachorro. Aí ela perguntou para mim, eu falei, olha, Gilmar, muito, muito difícil vai mudar o comportamento do Chico. Porque ele já é um cachorro adulto, a vida dele sempre foi essa. Só aqui comigo, nesses anos que eu estou aqui, você sempre deixou ele comigo, ele sempre teve esse comportamento, eu sempre tratei ele assim, ele sempre foi assim. Então você vai castrar por outros motivos, né? Por alguns bens que você quer para o teu cachorro, ok, castre ele. Mas visando ou pensando que ele vai mudar o comportamento dele, eu estou para te dizer que não vai ter mudança nenhuma. Mas beleza, ela castrou porque tinha que castrar por outros motivos, como eu falei, e você acredita que castrou e o cachorro mudou completamente. Não parece outro cachorro. Então quer dizer, errei de novo. Aí fala, amor, você não entende nada. Fala que não vai mudar e muda. Aí fala que vai mudar e não muda. Não, não é que eu não entendo nada. É porque é assim. Porque é isso que eu estou dizendo para vocês em relação a essa pesquisa. Não vá só simplesmente ler ali, nossa, falaram ali na pesquisa que se eu castrar vai acontecer tal coisa. Nossa, falaram ali na pesquisa que eu tenho que castrar com tal idade. Não, não vai nessa, porque não é assim, porque não existe uma regra para isso. E foi o caso desse Chico, foi um dos casos assim que eu mais fiquei de boca aberta, sabe? Falei, nossa, mas eu jurava, eu dava tudo, eu apostava que esse cachorro não ia mudar o comportamento. E aí depois que ele castrou, que ele ainda continuou indo lá comigo, rapaz, era incrível, era incrível. Tanto é que tinha um espaço lá na frente, que eu raramente colocava esse cachorro lá, porque ele marcava muito território, ele não parava, todo mundo que chegava. E não, depois que ele castrou, eu pude chegar ao ponto de deixar esse cachorrinho ali na frente, que era na recepção, e ele simplesmente ia lá numa caminha que a gente tinha lá e ficava lá deitado até a dona dele chegar. E quando ela trazia ele para mim, que eu soltava ele antes do banho para fazer xixi, brigar com outro cachorro, eu soltava, ele ia até um cantinho que tinha lá, que era o cantinho dele, que ele ficava hospedado lá comigo, lá era o cantinho dele. Pronto, ele não saía de lá enquanto eu não fosse pegar. E passava, eu sempre soltava outro cachorro lá, porque eu não acreditava no comportamento dele. E sempre que chegava outro cachorro, eu soltava lá, falei, agora o Chico vai levantar dali e vai voltar como ele era antes. Não, o cachorro passava por ele, cheirava, atiçava, queria brincar, latia, ele simplesmente se permanecia sentado lá até eu ir pegar. Você pode acreditar? A mudança que esse cachorro teve? Não sei explicar, não sei explicar. Então é assim, tá? Então essa pesquisa, ela tem muito a ver sim, tem sentido, concordo com algumas coisas, mas eles têm que te dar a opção de castrar ou não, depois que você faça todas essas análises sobre o seu cachorro e não sobre cachorro. É muito diferente você analisar sobre cachorro e sobre o seu cachorro, porque cachorro em geral, como eu falei, tem pequeno, tem grande, tem bravo, tem... Enfim, agora o seu cachorro, como que é o seu cachorro? Tem a raça do cachorro? Não tem raça, mas como que é o porte dele, como que é o comportamento dele? Analisando, pegando, pedindo para uma pessoa que conheça de cachorro, ele vai analisar, aí sim você vai ter uma resposta para essa pesquisa. Que idade que eu devo castrar o meu cachorro? Acho que podia até mudar o título da pesquisa. Não a idade certa de se castrar o cachorro, a idade certa de se castrar o seu
cachorro. Tá? Então é isso daí. Tá? A pesquisa é importante, ela tem sim um pouco de verdade, mas considere cada caso um caso. Vamos lá para outra pergunta. Aqui, ó, o cachorro ele fica mais calmo, faz bem? Faz, tem os dois lados. Faz bem e por outro lado, talvez não. Isso aí talvez eu traga no outro vídeo, o que faz bem e o que não faz bem para o cachorro quando ele é castrado. Aqui, ó, muda o comportamento e aquilo lá dele tá calmo, muda e não muda, né? Não vou falar que muda porque dei exemplos que não mudaram, mas sim, na maioria das vezes, na regra geral, muda o comportamento do teu cachorro, sim, quando ele é castrado. Deixa ele mais manso? É quase que tudo a mesma pergunta, né? Deixa mais calmo, mais manso? É saudável? Pode-se dizer que ele tem mais esse lado saudável do que não. Sabe, se ele vai ter um outro lado de não ser saudável castrar, é uma outra coisinha, mas ele tem mais pontos saudáveis para se castrar do que não. Aqui é o que muda exatamente quando castra. Uma mudança assim, radical na castração, eu posso dizer que é no aspecto físico, no corpo do animal. Sabe? E isso também, volto a dizer, não é uma regra, não quer dizer que vai acontecer isso com todos os cachorros, não. Vai depender também da idade que você cruza. Vai depender muito do teu cachorro, o que vai acontecer na castração, depois da castração, vai depender muito da idade que você castrou ele. Sabe? Que ele ainda está naquele ritmo, que ele parou de crescer, se tornou adulto, então você vai estar impondo para ele alguma coisa diferente que é a castração, então ele tem a tendência de manter daquela maneira. Porque assim que ele sai da fase jovem e passou para adulto, ele vai ter novos conhecimentos. E a castração entra como esse novo conhecimento. Então ele vai saber que ele está castrado, que o corpo dele vai ser tal, assim, assim, assado, o comportamento, a alimentação, meus passeios, a minha rotina vai ser essa. Então ele consegue se formar naquilo se você conseguir castrar ele numa idade certa para o teu cachorro. Agora, se você castrar ele numa idade errada, vamos dizer assim, para o teu cachorro, como eu disse, depois de 4, 5, 6, 8, 9 anos castrou, aí sim, o problema pode aparecer com mais força, que é em relação a isso que eu estava dizendo, o corpo, o peso do animal. Então, quando se castra, uma das mudanças assim mais visível e que mais afeta tanto o macho como o fêmea é o ganho do peso. Você pode notar que o cachorro, quando castrado, ele geralmente é bem mais pesado, ele é mais gordo quando o cachorro não é castrado. Até porque o fato de você castrar, você vai inibir, como as perguntas aqui, vai deixar ele mais calmo? Vai mudar, ele vai ficar mais manso? Ele não vai ter mais tanto aquela vontade de sair, aquela vida ativa que ele tinha, tal, ele não vai ter. Então, por isso também, não é só a castração em si que vai deixar o animal gordo mais pesado. Não, a castração vai inibir ele em alguns setores, e pelo fato de ele estar inibido em alguns setores, não vou querer andar, não vou querer levantar. Aí ele vai lá como a gente come e deita, bebe e deita, não quer andar, não quer fazer exercício, você tem a tendência de engordar. E o cachorro, quando é castrado, que você vai tirar dele essas vontades de estar mais elétrico, você tirou essas vontades, ele vai estar mais calmo, tranquilo, mais dormindo, mais deitado, juntamente com a castração, aí é a hora que ele ganha peso e o corpo dele começa a mudar. Tanto o macho como a fêmea, né? Então é isso aí. Acho que não tenho muito mais o que falar. Eu poderia até aproveitar esse vídeo aqui e falar dos prós e dos contras da castração, né? Acho que eu vou nessa. Acho que eu vou embarcar e vou emendar aí. Os prós da castração. Realmente você evita algumas doenças sim. Principalmente se o macho ou se a fêmea é aquele tipo de macho, é aquele tipo de fêmea que tem uma vontade maior de acasalar, é um cachorro ativo, sabe? Porque o cachorro, igual a fêmea, ela sabe quando ela vai entrar no cio, e o cachorro também sabe. Por mais que ainda a fêmea não tenha o cio propriamente dito, né, aquele sangramento, etc e tal, alguns dias antes dela, a hora que ela começa a ovular, vamos dizer, acho que é ovular, se não me engano a palavra que se fala, mas efetivamente antes da fêmea entrar no cio, o cachorro já sabe. E ele já vai atrás da fêmea, sabe? Ele já sente o cheiro do cio que está vindo.
E aí, logicamente, depois que ela literalmente entrou no cio, aí, lógico, ele sabe. Por isso você vê na rua, antes de mais nada, a cachorra nem deixa o macho acasalar, mas já tem aquele monte de cachorro atrás dela, porque ele sabe que ela vai entrar no cio, e ele sabe que dali poucos dias ela vai entrar no período fértil, onde ela vai deixar o cachorro acasalar. Então, bem antes disso tudo, o cachorro já sabe, já está seguindo, e já está querendo ficar com a fêmea, para na hora que ela estiver pronta, na hora que ela deixar, ele já está lá para acasalar. E a fêmea também sabe, o organismo dela vai trabalhando de uma maneira e ela sabe que ela está prestes a entrar no cio. É mais ou menos como o humano, né? A mulher também, o homem também sabe dessas coisas, né? Então a castração, por isso que eu disse, a castração na hora errada, vamos supor que uma fêmea dessa, com 6 meses, mais ou menos uma fêmea, mais ou menos de 6 a 7 meses de idade, que ainda é uma filhotona, ela entra no primeiro cio. E se você não tiver o cuidado, ela pode sim engravidar, ela pode sim emprenhar. Engravidar se fala para humano, emprenhar se fala para animal. Ela pode sim emprenhar com 7 meses, que foi o primeiro cio dela. Isso é muito mal, isso é muito ruim, que ela não está formada ainda. E a castração, ela também vai nessa mesma direção. Se você castrar ela antes dela se tornar adulto, se você castrar ela antes dela ter o primeiro ou o segundo cio, porque tem fêmea que tem 2 cios antes de se tornar adulta, isso também pode trazer complicações. Por isso que eu falei que o certo é deixar castrar depois que ele se torna um adulto, ou macho ou fêmea. Então uma fêmea com 7 meses, 6, 7 meses, 8 meses, ela entrou no primeiro cio, e se ela pode acontecer de acasalar, isso vai ser muito ruim para ela, muito ruim para os filhotes, muito ruim no geral. Mas ela sabe quando vai entrar no cio, e o macho também sabe. Então os prós de você castrar uma fêmea, se você não tem a intenção de deixar ela acasalar, porque na natureza, vamos falar bem a verdade, o natural do homem, o natural do animal, é isso, é ter essa vida. Não digo esses cachorros de rua, ou até mesmo você que tem a intenção, é um dinheirista, eu quero ter uma fêmea para todo o cio que ela entrar, como acontece isso, tem pessoas assim, eu quero que ela entre no cio para acasalar toda cio e eu vou vender os filhotes pensando no dinheiro. Isso é errado, claro. Mas o normal da vida é esse processo. É o cachorro acasalar, é a fêmea acasalar, cruzar, esse é o normal. Mas devido a tudo isso e devido ao fato de que hoje a gente tem esse cachorro em casa, a gente trata como os filhos ou a filha nossa. Você não quer ver o seu filho ali tendo os filhotinhos, vai judiar dela. Imagina na casa, porque a cachorra, dependendo da raça, tem fêmea que daí 8, 10, 12, 15 filhotes. Imagina, todos eles saem daquela bolsa com sangue, com água, e você vai ter todo esse trabalho na sua casa, você nem sabe lidar com isso, sabe? Ou você vai ter que pagar alguém, um veterinário para fazer. Enfim, você não quer. Mas o processo normal e natural da vida é isso, é deixar a fêmea e o macho acasalar. Mas, devido a tudo isso que eu falei, não é mais assim. Agora ele tem que ser castrado por esse motivo, aquilo. Então a fêmea tem que ser castrada, não que tenha. Se você for castrar, o motivo prós de você castrar a fêmea é isso. Porque ela também, diferentemente do macho, quando uma fêmea entra no cio, porque na cabeça dela ela entrou no cio para quê? Para acasalar. Mas ela não vai acasalar. Eu não vou castrar ela agora, porque ela tem 7 meses só. Vou esperar ela entrar talvez até no segundo cio. Depois que ela se tornou adulta, ou com 11 meses, ou com 12, ou com 10, ela se tornou adulta, passou o cio, aí eu castro. Mas até que você castre ela, na cabeça dela está o quê? Eu entrei no cio, é para acasalar. Essa é a natureza das coisas, essa é a natureza do animal, do cachorro. Entra no cio para poder acasalar. Mas como ela não vai acasalar, mas o organismo dela não sabe que ela não vai acasalar. Tem muita fêmea que tem a pseudociese, que é uma gravidez psicológica. Ela entrou no cio, ainda mais quando perto dessa cachorra que entrou no cio, perto dessa fêmea, tem um macho, ou às vezes o seu vizinho, ou até mesmo você em casa tem um macho, mas na hora que a fêmea entrou no cio, você separou e levou o macho para outro lugar. Principalmente quando ela tem um contato com outro macho, na cabeça dela, ela engravidou. De alguma maneira, ela engravidou. Tanto que você já deve ter passado por isso, já deve ter visto, ou já deve ter falado, que a sua cachorrinha entrou no cio e ela não acasalou, mas ela ficou barriguda. Tem uma barriga grande igual uma fêmea quando acasala. Você já deve ter visto também que ali na tetinha dela, se você até chegar ali e espremer, saiu leite. Ela tem leite também. Então, na cabeça da cachorra, eu entrei no cio, era para acasalar. Mas ninguém acasalou com ela, mas o organismo dela não sabe. E ela entra no cio. Ela entrou nessa gravidez psicológica.
tendo barriga, tendo leite, etc e tal. Então, esse é um dos motivos pelos quais, motivo próximo, como eu estava falando, e necessário, de você castrar uma fêmea que você não vai deixar ela acasalar. Então você tem que castrar. Porque essa gravidez psicológica, toda vez que ela entrar no cio, a tendência dela é ter essa gravidez psicológica, isso pode acarretar bastante problema nela sim. Inclusive até o fato dela ter o leite e não tem o filhotinho, não tem ninguém ali que vai tirar aquele leite dela, aquele leite vai ficar ali. Isso pode dar problema. Então, um dos motivos bons para que você castre a fêmea é justamente isso. É você evitar essa gravidez psicológica. E depois tem toda a incomodação, né? Até nossa, claro, vamos ser sinceros e ser verdadeiro. A gente fica incomodado com aquele sangue da cachorra que às vezes fica pingando. Por mais que hoje tenha ali essas calcinhas higiênicas para se colocar, mas tem fêmea que não deixa. Como eu falei para você, o macho ele sente o cheiro do cio de uma cachorra a quilômetros de distância. Muito longe o macho sente o cheiro. Talvez até no teu portão, na frente do portão, aquele monte de cachorro, sabe? Querendo pular, entrar, que eles pulam o portão sim para poder acasalar. Então, até para evitar toda essa incomodação, se deve castrar sim a fêmea, se você não vai deixar ela acasalar. E nem sempre também, volto a dizer, cada caso um caso, tem fêmeas que tem um cio seco, ela não se manifesta, ela não tem o sangramento, ela não tem o cheiro. Muito macho, é difícil às vezes um macho que consegue detectar que ela está no cio. Por isso que eu falei que cada caso tem que ser analisado. Num caso desse, numa fêmea dessa, para que você castrar ela? Não tem a necessidade. Porque queira ou não a castração, você vai estar tirando alguma coisa do organismo dela que a natureza deu. E se deu é porque tinha que ter, é necessário. Você tira por alguns motivos na vida, claro, por necessidade ou por doença, você tem que tirar, claro. Mas do contrário, depois que você analisar tudo, e se você tem esse tipo de fêmea, pense melhor, será que precisa, será que realmente vale a pena eu castrar? Diferentemente dessa que eu falei, que entra no cio, todo o cio que ela entra, cachorra em média entra 2 vezes no cio no ano. Imagina 2 vezes no cio no ano, ela tem essa gravidez psicológica e traz todo esse transtorno, traz toda essa probabilidade dela ter problema. Tem cachorro que faz buraco em casa, no sofá, tem cachorro, né, que pega lá uma almofada, ou um brinquedo, ou um chinelo, um sapato e leva ali para o ninho dela, onde ela fez, como se fosse um filhote dela. Tem tudo isso. Então isso, num caso desse, você tem que pensar e sim fazer a castração. No contrário, não. Então esse é um dos motivos. Agora, o macho. O macho também, se é aquele macho que tem aquela vontade de sempre estar acasalando, que sente o cheiro da fêmea de longe, já fica atiçado e fica chorando e fica uivando. Tem cachorro que fica o tempo que a fêmea está no cio, se ele tiver a chance de estar junto com a fêmea, atrás da fêmea na rua ou não, ou se é a cachorro do seu vizinho ali, que ele tem a vontade de pular o muro, mas ele foi amarrado, a fêmea também foi escondida lá no banheiro para evitar que eles acasalem. Num caso desse, tem cachorro que fica o tempo todo do cio da fêmea sem comer, às vezes sem beber, sabe? Sem comer com certeza, sem beber não, que a água, ela te dá bem menos tempo de viver do que a comida. Você passa bem mais tempo sem comer, mas você não passa o mesmo tempo sem a água. Então o cachorro ele fica sem comer nada, sem comer nada. E aí de vez em quando, para que ele não venha morrer, aí ele vai lá e dá uma lambida na água, mas é muito pouco também. Então isso também judia assim bastante do cachorro. E por esse fato dele saber que a cachorra está no cio, pelo fato dele saber que essa é a natureza dele, tem que acasalar, mas não pode, isso pode também trazer problemas para ele. Problemas físicos e problema psicológico. Pode acreditar que sim. Sabe? Então tem essa questão. Mas vai que você tem aquele cachorro que eu disse, que é a fêmea aqui do meu vizinho meu de muro aqui, olha, a fêmea entrou no cio. O meu cachorro só foi lá, deu uma olhada, cheirou e entrou para dentro. Nem ligou. Foi lá comer, foi lá beber, foi lá dormir. Então quer dizer, para que você castrar esse cachorro? Você tem que analisar. Tá bom? Então é isso daí. Eu acho que eu estou me estendendo demais nos vídeos e eu já ouvi falar que um vídeo muito longo é chato de ficar ouvindo, se o assunto não é bacana e tal, enfim. Eu acho que eu vou parar por aqui e eu vou trazer para vocês, vou estar sempre falando aí sobre esses assuntos. Vou dar sequência nos sinais, né? A minha sequência dos vídeos, os sinais que a gente precisa estar atento que o meu cachorro
tá me falando e eu não estou conseguindo entender. Então eu vou estar falando aqui com a boca do teu cachorro, vou estar falando para você qual que é o problema dele, tá bom? E eu vou estar sempre falando sobre castração, sobre tudo. E volto a dizer, você que tem alguma dúvida, não ficou bem esclarecido, você quer saber mais de alguma coisa, me procura aí no YouTube, que você vai me achar, você tem condições de deixar ali no seu comentário a sua pergunta, a sua dúvida, ou até mesmo o seu esculacho, a tua reclamação, sem problema nenhum, que eu vou estar respondendo aí vocês. Dá um like. Tá bom? Ah, é claro, dá um like aí, porque eu preciso desse like de vocês. Compartilha isso aí com vocês, sabe? Às vezes você tem a sua família grande, todo mundo tem cachorro, gosta de cachorro, e todo mundo tá com essa preocupação. Ah, você viu lá a pesquisa, estão dizendo sobre a idade de castrar o cachorro, mas olha aqui, olha o que o Amaury falou sobre castrar ou não, sobre idade ou não. Então compartilha aí com o pessoal, tá bom? Compartilha, que isso faz com que isso me dá o ânimo e a força para que eu sempre esteja aqui, para que eu possa estar passando para vocês esse meu conhecimento de mais de 35 anos com o cachorro. Como eu falei, não sou da teoria, não estudei, não tenho curso de banho-tosa, não tenho curso de veterinário, não sou veterinário, não. Mas foi a prática, foi lidando com os cachorros, literalmente com eles na mão, é que eu aprendi todas essas coisas. Tive tempo, 35 anos é tempo pra caramba, tive tempo para ver tudo isso que eu trago e falo para vocês. Tive tempo para saber que um macho tem que ser castrado com tal idade. Tive tempo para saber que um macho tem que ser castrado por esse motivo. Tá bom? Bom, é isso aí. Um abraço, felicidade e saúde sempre.